Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao KotaiCast. Bom final de semana a todos, hoje é dia 2 de agosto de 2025. Meus amigos, é o seguinte, eu quero mostrar para vocês primeiramente uma notícia muito boa. Já ultrapassamos a marca de $1.342.000, exatamente. E não é só isso, meus amigos, e não é só isso. Nós temos um caixa dos fundadores de 1 milhão e mais um caixa do Michael, o investidor americano, de mais 1 milhão. Então hoje praticamente nós já temos um caixa acima de $3.300.000. Então somente com o que nós temos hoje, nós já temos o suficiente para bancar o nosso ecossistema pelos próximos 8 anos. Exatamente. Pessoal, esse projeto já deu certo. Então se você perder essa oportunidade, meu amigo, você vai chorar no banho, tá bom? E olha só, outra notícia muito boa. Já somos 48 investidores anjo que estão acreditando no Kotai Project. Pessoal, investidor anjo é o seguinte, o camarada, ele se torna investidor anjo quando ele investe a partir de $10.200 para você receber esse anel aqui, um anel numerado de, no máximo, 300 unidades. Um anel de prata, tá, pessoal? Para você fazer parte do Clube dos 300. E lembrando que todo investidor anjo tem o meu acesso ao WhatsApp e pode tirar todas as dúvidas diretamente comigo, tá bom? E outra notícia muito boa, pessoal. Eu já tenho aqui, além dos 48 investidores anjo, eu tenho aqui mais 150 interessados em se tornar investidores anjo até o final desse ano. Então, todo santo dia eu faço reuniões com pessoas interessadas em se tornarem investidores anjo. Então assim, eu tô tendo uma média ali entre 2 a 3 novos interessados, pessoas que querem se tornar investidores anjo. Então até o momento eu tenho 150, só que possivelmente até o final do ano nós podemos ultrapassar 500 investidores anjo. Então pessoal, é muito provável, tá, que até o final do ano a gente consiga ultrapassar $4 milhões de arrecadação. Sabe por quê, pessoal? Vou mostrar pra você o motivo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o motivo. Nós vamos lançar, deixa eu passar aqui pra mostrar pra vocês, o nosso ecossistema no dia 7 de novembro desse ano. Tá? Então no dia 7 de novembro a gente vai lançar praticamente todo o nosso ecossistema. Nós vamos comprovar para a sociedade, nós vamos comprovar para os investidores, para aqueles interessados, que a nossa meta é construir um ecossistema onde nós vamos prestar serviço aos usuários de criptomoeda do mundo inteiro. Tá? Então assim, nós vamos lançar a Kotai Wallet. Inclusive, se você tiver iPhone, ou se você tiver qualquer smartphone, tá? Android ou iOS, você vai poder baixar nossos aplicativos, a Kotai Wallet, a Kotai, que é uma corretora descentralizada, a Kotai Wallet, que é uma carteira multi-chain, compatível com MetaMask, compatível com Trust Wallet, etc. Também o Kotai Payments, que é basicamente a mesma coisa que o PayPal tá lançando agora, que é o Pay with Crypto, né? Pague com cripto. Cara, é basicamente a mesma coisa. A diferença é que o Kotai Payments, ele vai ser descentralizado, né? Então, você vai manter o anonimato das suas operações, dos seus pagamentos, e o comerciante não vai pagar absolutamente nenhuma taxa. Quem paga é o cliente. No PayPal, não. No nosso Kotai Payments, o comerciante não paga nenhuma taxa, tá? E também vamos lançar a Kotai Bet, que é a casa de apostas 100% em cripto e sem limite, sem KYC. E também o Kotai Space, que é um marketplace, que a partir do final do ano que vem nós vamos transformar numa rede social o Kotai Space. Então a gente vai transformar ali o Kotai Space num marketplace misturado com entretenimento, né? Então vai ter live, vai ter vídeos, vai ser uma rede social voltada mais para vídeos, entendeu? E venda de produtos, né? Então assim, é um ecossistema praticamente completo. E sem falar, pessoal, que a partir do ano que vem, no final do primeiro semestre, nós vamos lançar a nossa própria blockchain do Kotai. Então o Kotai, ele vai deixar de ser um simples token e vai ter a própria blockchain. Inclusive, nós vamos fazer um fork da Solana. Então assim, vai ser um fork melhorado da Solana, tá? E, cara, vai ser muito legal porque outros projetos criptos poderão ser lançados dentro da nossa própria blockchain e o nosso ecossistema vai dar 100% de suporte, tá, pessoal? Então, assim, vai ser muito, muito legal mesmo, tá, pessoal? Muito bacana. E, com certeza, isso vai ajudar na valorização da nossa moeda. Por quê? Porque o ecossistema, como um todo, ele vai dar um suporte absurdo. Então, vai ter muita gente interessada em investir no Kotai simplesmente para ter benefícios dentro do nosso ecossistema. Vai ser muito, muito legal mesmo, tá? Pessoal, é o seguinte, eu quero começar esse vídeo falando sobre dólar, falando sobre a renda em dólar. Então, peço, por favor, que você compartilhe o máximo que você puder essa live, tá bom? Seu apoio é muito, muito importante. Se inscreva aqui no canal, tá bom? Tem o meu contato aqui na descrição do vídeo, caso você queira se tornar um investidor anjo, tá? Pode marcar uma reunião comigo que eu vou ter total prazer em responder todas as suas dúvidas sobre o projeto, tá bom, pessoal? Meus amigos, preste muita atenção no que o Renato 38 vai falar aqui sobre o dólar. Presta atenção. 98% do meu Bitcoin é cold wallet legado. Agora, tem uma besteirinha que eu faço renda em dólar, por quê? Eu posso amanhã parar de... Minhas contas bancárias podem ser bloqueadas amanhã nesse país ou não? Pode ou não pode? Você pode deixar de ter fluxo. Você faz uma poupança em dólar e guarda lá. Não é bom você pegar... Da grana que eu entrei pra agora, eu já tive um ganho de 300, 400 vezes. Não tá na hora de pegar um 2% e gerar uma renda em dólar? Não. A renda em dólar, inclusive, quando você sabe que tá pingando não sei o que lá no fim do mês, você já acalma bastante, não é isso ou não? Você tem uma segurança. Isso que eu tô fazendo não é investimento. Isso que eu tô fazendo não é investimento. Isso é hedge, né? Inclusive é um hedge psicológico pra você manter a calma e conseguir fazer o hold de longo prazo. Pois é. O próprio Renato 38, ele reconhece o poder do dólar, ele reconhece a soberania do dólar. Entendeu? Pessoal, eu quero falar para você o seguinte. Algumas pessoas, elas acreditam que as criptomoedas, elas vão exterminar o dólar, ou existem até alguns fanáticos, algumas pessoas que não agem com inteligência quando se trata de criptomoedas. As pessoas, elas acabam trazendo as suas ideologias
para o mundo das criptomoedas. Isso não é bom, tá, pessoal? Olha, o Bitcoin, ele não vai substituir o dólar. O Bitcoin, ele é uma reserva de valor. Tá? Eu vejo o Bitcoin como uma reserva de valor. Um Bitcoin é igual a um Bitcoin. Agora, você quer transformar o Bitcoin em dinheiro, igual o Renato 38, para você gastar, para você consumir, para que você possa ter uma vida saudável, uma vida confortável para sua família? Beleza, aí você converte para dólar. Porque afinal de contas, o que vai continuar mandando é o dólar. Tá bom? Preste muita atenção no que eu vou falar para você. Criptomoedas estão crescendo no mundo inteiro. Com isso, o uso das stablecoins, moedas digitais atreladas ao dólar, também dispara, especialmente em países com moedas fracas, igual ao Brasil. Vamos ser bem sinceros, meus amigos, por que a maioria das pessoas tem vontade de sair do Brasil? Para trabalhar nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Austrália, ou em Portugal, que seja, ou na Inglaterra? Por causa da moeda forte. Por causa do seu poder de compra. Então, meus amigos, é tão natural as pessoas chegarem nessa conclusão que eu cheguei, só que elas não fazem esse raciocínio que eu estou mostrando para os senhores hoje. Eu quero abrir a mente dos senhores para uma nova revolução, porque é isso que está acontecendo embaixo do narizes dos senhores, e a maioria, por motivos ideológicos ou por falta de conhecimento mesmo, não consegue enxergar. Então, o próprio Renato 38, ele prega constantemente contra o dólar. Ele prega constantemente contra as moedas fiduciárias, mas ele mesmo sabe da importância que isso tem. Ele sabe muito bem que se não fosse a conversão do Bitcoin para o dólar, ele não poderia fazer nada com o Bitcoin. Então, o Bitcoin, ele só tem valor, as criptomoedas só têm valor porque as pessoas observam, elas sabem que existe uma possibilidade de conversão. Porque se não houvesse essa conversão, como é que você poderia gastar os seus Bitcoins? Pessoal, entenda bem. Preste muita atenção no que eu vou falar para você. Eu quero ser amigo. Eu sou amigo das criptomoedas. Eu sou amigo da liberdade. Eu sou amigo da independência. Ok? Então, a maioria das stablecoins é atrelada ao dólar. Existe uma ou outra stablecoin por aí que é atrelada ao euro ou até mesmo ao real brasileiro. Só que vamos ser bem sinceros. Você que tem Bitcoin, ou você que tem outra criptomoeda, você não quer trocar a sua criptomoeda por real, ou por yuan chinês, ou por peso argentino. Você só troca quando você não tem escolha. Mas se você tivesse a escolha, você sempre gostaria de trocar a sua cripto por uma moeda que tem poder de compra internacional. Ou seja, o dólar. Então não podemos ser hipócritas nessa situação. Nós temos que ser legítimos e transparentes. Concorda? Então, mesmo fora dos Estados Unidos, o dólar segue como referência no comércio global. Goste você ou não, essa é a verdade. Então não adianta nós lutarmos contra a natureza humana. Nós temos que entender aquilo que é mais forte, aquilo que realmente é referência internacional. E meus amigos, as stablecoins vão dominar o mercado, principalmente em países com moedas fracas. Então, olha só, fracas e com instabilidade política. No caso do Brasil, no caso da Argentina, no caso da Venezuela, etc. Pessoas vendem cripto buscando proteção em dólar. Olha só, o Renato 38 acabou de dar uma excelente explicação. Entendeu? As pessoas vendem cripto buscando proteção no dólar. Elas querem estabilidade. Vou ser bem sincero, eu não acredito que estabilidade exista. Mas existe um momento na sua vida que você tem ali um certo conforto, uma certa tranquilidade. Isso sim, mas não existe 100% de estabilidade e nunca vai existir na vida das pessoas. Isso é uma ilusão. Busca por estabilidade é ilusão. Igual busca por perfeição. Essa é uma opinião minha, uma opinião muito particular minha, mas eu não quero levar isso em consideração nessa explicação. Mas é verdade, as pessoas elas buscam o tempo todo estabilidade. Então pelo mesmo motivo que o Renato 38 ele busca estabilidade tendo uma renda em dólar, é a mesma coisa que as pessoas buscam. Então, isso ainda significa dólar. Então, quando você vende as suas criptos para dólar, você está ali em busca de uma estabilidade. E isso ainda significa dólar, mesmo em formato digital. Então, as stablecoins, se você pegar na CoinMarketCap, você vai observar que nas últimas 24 horas teve praticamente o dobro de transação em stablecoin do que em Bitcoin. E vai chegar um momento que isso vai ser cada vez mais grande a diferença. Cada vez mais a diferença vai ficar cada vez mais grande. Tá? Olha só. Tudo isso ocorre em redes descentralizadas, é verdade. Então você observa que o uso das stablecoins está cada vez maior. Então os Estados Unidos, ele ganha força monetária, mas perde controle institucional. Porque, pessoal, se você não pode contra ele, você se une a ele. Você conhece essa frase, esse ditado popular? Se você não pode contra ele, junte-se a ele. Então, vou dar um exemplo bem claro para vocês entenderem o que eu quero explicar para vocês. Olha o caso das bets no Brasil, as casas de apostas, o jogo do tigrinho. Eu particularmente não gosto dessas porcarias, eu não gosto de apostar, eu não gosto. Mas nós vamos criar a Cotai Bet. Por quê? Porque nós sabemos que dá dinheiro. Entendeu? Então, o que o governo fez? O governo brasileiro, ele liberou as bets, ok? Ele liberou as bets com a intenção de controlá-los, com a intenção de ganhar tributos em cima daquilo. Por quê? Porque não tem como o governo lutar contra as bets. O governo brasileiro é incapaz de lutar contra as bets. Então o que ele fez? Ele regulamentou para lucrar dinheiro com isso. Simples assim. O Estado é um parasita, meu amigo. Independente do que se você acha que é legal ou ilegal as bets, o Estado é um grande parasita. Então ele viu que ele não podia lutar contra as bets, ele vai fazer o quê? Ele vai lá e tenta se apropriar de forma terceirizada, óbvio, lucrando em cima da desgraça alheia com os impostos.
O governo não tá nem aí se você vai ganhar ou perder no jogo do tigrinho. O governo quer ganhar o dinheiro dele, tá? Então, o governo americano, ele tá fazendo basicamente a mesma coisa. Então, os Estados Unidos, ele sabe que se ele não se adaptar a esse mundo digital, ele vai ficar para trás. Então, ele tá pensando o seguinte, como que eu posso tirar vantagem dessa nova era digital? É isso que o governo americano tá pensando. Ele não tá pensando em ajudar as criptomoedas, ele tá pensando em tirar vantagem. Não sejamos hipócritas nessa situação. Eu tô tentando ser o mais transparente e sincero com você. Então, olha só, os Estados Unidos, eles não podem mais sancionar, bloquear ou rastrear transações como no sistema bancário tradicional. Só que, mesmo assim, o dólar continua ganhando força. Entende? Então, olha só. Os Estados Unidos, eles continuam exportando dólares e ganhando influência. Entendeu? Mesmo quando o mundo parece estar adotando cripto. Pessoal, é complicado isso aí, cara. Eu sou um dos primeiros a falar isso aqui na internet. As pessoas, elas começam a falar, os influencers que vocês conhecem, que vocês dão valor, eles começam a falar isso que eu tô falando hoje, daqui uns meses. Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, eles vão falar a mesma coisa que eu tô falando hoje. Os Estados Unidos, ele se apropriando, ele regulamentando as stablecoins, ele ajudando as criptomoedas, na verdade, ele tá tentando se fortalecer. Ele tá tentando dar vida útil ao dólar americano. Então, basicamente, no final das contas, todas as criptomoedas estarão atreladas à economia americana. É por isso que tem tanta flutuação na valorização das criptomoedas. Vai chegar um momento que a política e as criptomoedas vão estar praticamente correlacionadas. Mas elas não estarão correlacionadas com a política mundial, mas sim com a política americana, com a economia americana. Porque toda base de valor, quando você faz uma troca numa moeda, ela está se comparando automaticamente ao dólar americano. Não terminou, eu vou explicar melhor para você. Olha só, o avanço das criptomoedas, por enquanto, fortalece ainda mais o dólar, mesmo que o controle saia das mãos dos Estados Unidos. Exatamente. Os Estados Unidos, eles não precisam controlar todas as carteiras de criptomoeda do planeta. Eles não precisam. Basta o governo americano facilitar a adesão das stablecoins. Porque assim, com esse marco regulatório dos Estados Unidos das stablecoins, o Fed, né, o Federal Reserve, o próprio establishment americano, ele vai controlar, na verdade, as empresas que são autorizadas a emitir stablecoins. Então ele não precisa controlar cada carteira de criptomoeda, ele não precisa controlar as suas stablecoins que estão na sua carteira, ele não precisa. Basta o governo americano controlar, na verdade, quem emite aquela stablecoin. Por exemplo, a Tether, que é uma empresa americana, que é um dos maiores compradores de dívidas americanas, é a Tether, que abriu agora um escritório no Panamá, logo depois que o Nayib Bukele não exigiu mais que as pessoas aceitassem Bitcoin como pagamento. Ou seja, pessoal, é o domínio do dólar. Os caras estão 10 anos na nossa frente, tá? Não adianta você tentar lutar contra isso aí. Então, olha só. A maioria das stablecoins é lastreada no dólar, assim como eu já mencionei no início dessa live. Então, é totalmente acessível, é sem fronteiras, é praticamente a versão digital do dólar. Então, são bilhões de dólares em circulação digital, o criptodólar. Então, assim, vai chegar um momento que os próprios comerciantes, você mesmo que é comerciante aqui no Brasil, que você aceita Pix, então vai chegar um momento, cara, que a inflação brasileira, a desvalorização do real, os altos impostos, isso vai empurrar você para as stablecoins. Então, com fácil acesso da internet, daqui a pouco a Starlink aí vai começar a fazer satélites gratuito aí, sinal de internet gratuito para todo mundo do planeta Terra. Pô, vai chegar um momento que qualquer pessoa, lá na Amazônia, o camarada, ele tendo um celular lá, ele vai conseguir sinal de internet, cara. Vai chegar nesse momento. Vai chegar nesse ponto. Vai demorar um pouquinho? Vai demorar. Mas vai chegar um momento que a inclusão vai ser muito maior. Então, o dólar, ele vai acabar dominando através da tecnologia. E o Estado arcaico, os estados arcaicos, o Estado brasileiro, esse socialismo, essa coisa sino-Rússia, essa coisa arcaica soviética, essas coisas que não tem mais força de competição, entendeu, cara? Então a tecnologia, ela domina. Se você observar o próprio mercado chinês, cara, você não tem noção do quanto a influência americana exerce poder ali na sociedade chinesa. Cara, pesquisa um pouquinho pra você ver. Então, assim, não tem como você combater, cara. Não tem como. Hoje, o Estado brasileiro, o Estado chinês, o Estado russo não consegue combater a força cultural do dólar. Não consegue. Tá? Então, olha só. As reservas e lastros das stablecoins estão nos Estados Unidos. Concorda comigo? Que recentemente houve ali um marco regulatório do próprio Donald Trump assinou, autorizando as empresas a emitirem stablecoins. Só que haverá um controle sobre isso. Então, mais stablecoins no mundo, mais demanda por ativos americanos. Eu tô falando isso há muito tempo. Eu fui o primeiro a falar isso aqui no YouTube. Só que como a minha voz, infelizmente, não chega muito longe, as pessoas acabam depois copiando o que eu tô falando aqui em canais maiores, que já tem acontecido isso bastante, tá? Mas tudo bem. Então, olha que interessante, as reservas e lastros das stablecoins estão em dólar, estão nos Estados Unidos. São controlados pelo Fed, pelo próprio governo americano. Então, mais stablecoins no mundo, mais demanda por ativos americanos. Então, é uma maneira dos Estados Unidos continuar imprimindo dólar para sempre, cara. Ok? E olha só, isso aqui é muito legal porque
Isso aqui faz você explodir sua mente, cara. As pessoas, elas vivem fazendo especulação financeira em cima das criptomoedas, só que elas não entendem como que funciona essa parte da conversão, da valorização. Então, o mundo cripto, principalmente aquela galera que tem uma alta ideologia em cima do Bitcoin, como o próprio Renato 38 tem uma ideologia forte em cima do Bitcoin, eles não entendem isso aqui, ó. O mundo cripto ainda usa o dólar como unidade de conta. E vai continuar usando. No fim, tudo se converte em dólar. Eu acabei te mostrando aqui, um vídeo do Renato 38 falando que ele quer ganhar um dinheiro em dólar. Porque ele sabe, cara. Se ele não tiver conversão de Bitcoin para dólar, como é que ele vai fazer? Então, cara, tudo, no final, tudo se converte em dólar. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. O que nós podemos fazer para contribuir para esse novo mundo? Porque é daqui para frente, cara. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Senão, o Trump não teria assinado lá o marco regulatório. Ele sabe que daqui para frente é isso. Essa é a chance de abraçar, do governo americano monopolizar o mercado cripto. Então, olha só, o sistema cripto nasceu para escapar do dólar. Não só do dólar. O mercado cripto, o sistema cripto, ele nasceu para se desvincular completamente de qualquer tipo de moeda fiat. Porém, ainda depende da moeda fiat para funcionar. Você precisa entender isso, você precisa aceitar que é assim que funciona. Estou tentando ser o mais transparente possível com você aqui. Então, aonde que o ecossistema Kotai entra nessa jogada? Para trazer liberdade geográfica e financeira e anonimato fiscal, porque é isso que nós queremos fazer. Pessoal, eu estudo política e economia há muitos anos. Eu vejo uma tendência, eu quero aproveitar essa tendência trazendo resultado para os senhores do Kotai Project. E, obviamente, eu também quero lucrar com isso. Então, no fim das contas, eu sou um empreendedor. E quando eu observo uma oportunidade, eu agarro ela. Então eu convido os senhores a agarrarem essa oportunidade junto comigo. Não fique preso a ideologias que vão te levar para a pobreza. Observe as tendências e agarre as oportunidades. Ok? Então, olha só. Enquanto o padrão de valor global for o dólar, vou falar mais uma vez. Enquanto o padrão de valor global for o dólar, as criptomoedas continuarão atreladas à economia americana. Cara, 99,9% dos influencers americanos, não só americanos, dos influencers do mundo inteiro, principalmente do Brasil, porque esses influencers de criptomoeda do Brasil aqui, os caras só sabem falar, não, eu só compro Bitcoin. Não, Bitcoin é Bitcoin, Bitcoin é Bitcoin. Cara, os caras não sabem, eles não explicam por que o Bitcoin tem valor. Eles não explicam que o Bitcoin, na verdade, está sendo atrelado diretamente à economia americana. É isso que os caras não explicam pra você. Não só o Bitcoin, todas as criptomoedas, todas, não só o Bitcoin, todas estão diretamente atreladas à economia americana. Então, esse papo de ideologia, não, eu só compro Bitcoin porque o Bitcoin, ele me tira do sistema. Cara, não é assim que funciona, cara. O Bitcoin, com certeza, é um ativo financeiro muito forte, é um ativo financeiro que só tende a se valorizar cada vez mais, mas a adesão dele é porque ele tem alta liquidez e alta conversão para dólar, cara. Dólar. Entendeu? Então, o que eu vejo? Não adianta você achar que, de uma forma ideológica, de uma maneira burra, tô falando isso com sinceridade, porque as pessoas, elas não podem adotar uma ideologia para tentar ganhar dinheiro. Não é assim que funciona, cara. Os grandes banqueiros, os grandes empresários, se eles se baseiam, se as suas atitudes são baseadas em ideologias, o seu rumo é a falência. Então, todo grande empresário, todo grande pessoa de sucesso financeiro, não pode agir segundo as suas ideologias. Um caso específico é o próprio Renato 38. Ele não é empresário, não é empreendedor. Ele acreditou no Bitcoin e ficou rico. Então ele é, na verdade, um investidor que realmente acertou e ganhou dinheiro com Bitcoin. Então hoje, se o Renato 38 ele tivesse ficado milionário com o BNB, ele ia apoiar o BNB. Se ele tivesse ficado milionário com o Ethereum, ele ia apoiar o Ethereum. Não tenho dúvida sobre isso. Então você puxa a sardinha para aquilo que te convém. Essa é a verdade. Se essa não fosse a verdade, ele não estaria ali falando em renda em dólar igual ele falou aqui. Concorda comigo? Pessoal, preste muita atenção no que eu vou falar para você. Você não pode se basear por ideologias na hora de você fazer investimentos. Você tem que ser sincero e o mais realista possível. Hoje, nenhum pobre hoje vai ficar milionário comprando Bitcoin. Nenhum. Pode esquecer. Você é pobre, você tem aí seus 10 mil reais na poupança. Você pode comprar tudo em Bitcoin se você quiser. Com certeza você vai valorizar o seu dinheiro, você vai ficar fora da inflação, fora da desvalorização da moeda, com certeza. Isso é fato. Só que você não vai ficar milionário. Você não vai viver Você não vai ficar milionário. Esquece isso aí. Se você está apoiando o Bitcoin por ideologia, bacana, mas você não vai ficar rico, você não vai ficar milionário. Quem toma atitudes financeiras se baseando por suas ideologias, é burro. É verdade, isso é um fato. Você não vai ficar milionário.
Como que você pode ficar milionário hoje no mundo das criptomoedas? Apoiando projetos novos que têm potencial de valorização. Estou falando alguma mentira? Estou falando alguma mentira? Não estou falando mentira. Hoje o Bitcoin está valendo 100 mil dólares, um pouco mais de 100 mil dólares. Então, se o Bitcoin até 2030 chegar a 500 mil dólares, os seus 10 mil dólares se transformaram em 50 mil dólares. Mas peraí, isso te torna um milionário? Não. Agora, se você investe 10 mil dólares num projeto cripto igual ao Kotai Project, vou até mostrar para você aqui, ó. Se você investe no Kotai Project, um ecossistema que está construindo um ecossistema financeiro global, que dará anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os seus usuários, e essa cripto, ela chega a bater 50 centavos, porque isso pode acontecer. No mundo das criptomoedas, isso pode acontecer, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, se você investe 10 mil dólares no Kotai hoje, e o Kotai bate 50 centavos daqui 5, 6 anos, você está multimilionário. Multimilionário. Muito provavelmente você terá mais dinheiro do que o próprio Renato 38. Não tenha dúvida. Porque 50 centavos de dólar, o Kotai batendo 50 centavos, você com 10 mil dólares investido no Kotai Project, igual o investidor anjo, você terá 170 milhões de dólares. Entendeu? Então, pessoal, você não pode agir, fazer investimento se baseando em ideologias. Isso é coisa de gente que não tem conhecimento. Então, o que eu vejo? Eu observo tendência. Eu sou um empreendedor. E empreendedor é aquele que faz algo para beneficiar ele e aqueles que acreditam. Quando você vende um produto, a pessoa que compra o produto de você, compra porque acredita que aquilo que tem valor, e você vende porque você sabe que você tem lucro. Então é uma troca. Empreender é uma troca. Você entende? Então o que eu vejo, pessoal? Eu vejo isso aqui, ó. Nenhum outro país do mundo poderia fazer isso aqui. Ó, porque só os Estados Unidos reúnem os fatores necessários para controlar, entre aspas, as criptomoedas. Por quê? Maior economia do mundo. Leis liberais para cripto. Confiança internacional. Hã? Quem que você confia mais? Você confia mais na China, no governo da China, no governo chinês ou no governo americano? Vamos ser sinceros, eu não confio em nenhum governo. Eu sou sincero com você, eu sou libertário, eu sou um cara que sabe que exatamente que os governos são máfias. Então, eu não confio em governo nenhum. Mas, se você me falar qual que você prefere, governo chinês ou governo americano? Meu Deus do céu, não tem nem o que falar, eu prefiro 1000 vezes o governo americano. Então, a confiança do governo americano é internacional. As leis são liberais, maior economia do mundo. E o dólar é a base do valor. Dólar é usado como base de valor para as criptomoedas. Ou você prefere trocar o seu Bitcoin por yuan chinês? Hã? Ou você prefere trocar o seu Bitcoin por peso argentino? Ou você prefere trocar o seu Bitcoin por bolívar venezuelano? Pelo amor de Deus, cara. Tá vendo a diferença entre ideologia e raciocínio lógico? Você não pode, mais uma vez, você não pode fazer comparações ideológicas para você fazer investimento. Você precisa entender como funciona o mercado. Então, pessoal, somente os Estados Unidos reúnem os fatores necessários para dominar as criptos. Então, o governo americano está 10 anos, 20 anos na frente do seu raciocínio. Ok? Os caras, eles sabem que se eles não dominarem o mercado cripto, eles vão perder. Entendeu? Então, eles preferem se unir, eles preferem dominar o mercado para que eles possam se manter como principal base de valor. Então, praticamente, daqui para frente, todo o mercado cripto vai ser praticamente baseado na economia americana. Praticamente, porque você vai ter alta conversão de BNB para USDT, de Kotai para USDT, de Bitcoin para USDT e as stablecoins. Quando você converte as criptomoedas para stablecoin, você na verdade está convertendo para dólar. Você entende? Então o dólar é de qual economia? O dólar é da economia americana. Então, literalmente, ao comprar Bitcoin hoje, ao comprar Kotai hoje, ao comprar BNB hoje, ao comprar qualquer criptomoeda hoje, na verdade você está apoiando o mercado americano. Você está apoiando a economia americana. Então, meus amigos, a partir do momento que o Trump assinou um decreto, assinou o marco regulatório das stablecoins, a partir desse momento, independente de qual criptomoeda você compre, na verdade você está apoiando a economia americana. Goste você ou não, essa é a realidade. Então, não me venha com ideologias aqui falando que, eu compro Bitcoin porque eu não quero apoiar nenhum governo. Cara, você está apoiando a maior economia do mundo ao comprar Bitcoin. Acredite ou não, essa é a verdade. E as pessoas não enxergam isso. Essas pessoas vão começar a enxergar isso daqui a uns 5 anos. Eu tô falando isso hoje pra você. Pessoal, olha que interessante. Mais uma vez eu quero falar pra vocês. Tudo que nós estamos fazendo é pra apoiar uma tendência, apoiar realmente uma tendência de mercado. Então, o Kotai Project, ele vai trazer uma tendência de mercado. Criar um ecossistema praticamente completo, onde você terá anonimato fiscal. Você vai ter a opção se você quer pagar imposto ou não. Você vai ter liberdade geográfica. Aqui dentro, você terá tudo que você precisa. E esse ecossistema só tende a crescer cada vez mais. Por quê?
Sempre iremos trazer novas tendências, novos produtos, novos serviços dentro do nosso ecossistema. Ninguém começa completo, ninguém começa de forma perfeita. Primeiro você começa, depois você melhora, não é assim? Todo empresário que tem sucesso pensa dessa maneira. Primeiro você começa, depois você melhora. Então, nós vamos lançar um ecossistema completo, só que ao mesmo tempo incompleto, porque vai ter muita coisa nova nos próximos anos. Cada ano vai surgir novidades. Por quê? Porque nós teremos cada vez mais dinheiro para investir em segurança, investir em novidades, investir em tecnologia, investir em equipe, mais pessoas. Pessoal, nós estamos criando uma prestadora de serviço. Nós não estamos vendendo apenas criptomoedas, isso é coisa de gente pequena. Ok? Isso aqui, o cara fala assim, nossa, o Kotai Project é só mais um projetinho de cripto, scam. Essa é a mentalidade de pessoas que não entendem a dimensão do nosso projeto. Ok? Pessoal, veja bem, daqui 5 anos, daqui 6 anos, esse ecossistema ele estará lucrando bilhões de dólares, bilhões, na prestação de serviço, fazendo conversões de cripto para o STT, gateway de pagamento, carteira, corretora, casa de aposta, banco, serviços de cartão cripto. Vários concorrentes vão trabalhar conosco dentro da Kotai Wallet. Vamos dar espaço até mesmo para a concorrência, para que os nossos clientes possam se sentir confortáveis e possam se sentir, digamos assim, completos dentro do nosso ecossistema. Entende? Pessoal, se você quer abundância, você tem que ser generoso. Entende? E meus amigos, é o seguinte. No mesmo ano de 2026, a Crypto Kotai já vai ter uma valorização muito grande. No final de 2026, nós podemos ultrapassar a marca de 150, 200 mil holders. Porque a partir do dia 8 de março de 2026, os próximos holders vão comprar Kotai dos senhores. Então quem coloca o preço do Kotai é os senhores. Nós acreditamos que haverá em torno de 10 pessoas interessadas e uma pessoa querendo vender. Então essa vai ser mais ou menos a proporção a partir de março. Porque muito provavelmente, assim como a Binance começou, quando a Binance finalizou o seu ICO, o BNB tinha mais ou menos ali em torno de 5 mil holders, 5, 6 mil holders. Então nós teríamos basicamente uma quantidade bem semelhante à Binance de 2017. Nós teríamos ali em torno de 5 a 6 mil holders em março do ano que vem. E o mais interessante é que a Binance, em apenas 6 meses de 2017, ela aumentou para 250 mil holders. E o preço do BNB disparou em praticamente 8 mil vezes. Ok? 8 mil vezes praticamente. O que nós acreditamos é que o Kotai, ainda em 2026, ele pode passar de 2 centavos. Então, é bem provável que o Kotai, ele se valorize ali, basicamente ali em torno de 40 vezes, tá? E só corrigindo, não foi 8 mil vezes que o BNB valorizou. Em 2017 foi, acho que em torno de, acho que foi 800%. Acho que foi 80 vezes, tá? Não lembro agora de cabeça, mas foi bastante coisa, tá? E, pessoal, é o seguinte, para finalizar a live, tá? Eu quero falar sobre o nosso real potencial até final de 2030. Como não existe praticamente barreira de entrada, não existe barreira de entrada para que qualquer pessoa seja um cliente nosso, global, existe uma alta escalabilidade no nosso projeto, no nosso ecossistema, então, possivelmente nós podemos ultrapassar ali 100 milhões de usuários nos próximos 5, 6 anos. Então é bem provável que o Kotai ele também chegue ali em torno de 30 a 40 milhões de holders, carteiras individuais, até final de 2030, tá? Então a projeção de valorização do Kotai, chegando nesses números, com 30, 40 milhões de holders, com mais de 100 milhões de usuários no ecossistema, o Kotai ele tem potencial de ultrapassar 50 centavos até final de 2030. E muito provavelmente somente o Bitcoin vai estar entre 500 a 1 milhão de dólares cada Bitcoin. Então o mercado cripto até final de 2030 ele vai ter aumentado em no mínimo 8 vezes, em no mínimo 10 vezes. Então o Kotai batendo... A Ethereum já vai estar valendo vários trilhões de dólares. O BNB também vai estar valendo talvez até mais de trilhão. É bem possível que o Kotai ele esteja entre as top 5, top 6 da CoinMarketCap ao bater 50 centavos. Tá bom, pessoal? Então assim, quem não acreditar nesse projeto hoje, quem não abraçar as oportunidades, abraçar a tendência mundial das criptomoedas, infelizmente em 2030 estará chorando no banho porque ficou confiando em político, que o político vai salvar sua vida. E não vai. Para você salvar o Brasil, para você salvar a situação, você tem que salvar a si mesmo. Não adianta. Se cada um salvar a si mesmo, o mundo melhora. Tá? Então, as pessoas elas querem salvar o mundo, só que elas não varrem a própria calçada, eles não limpam o próprio quintal. Como é que você quer salvar o mundo? Primeiro você tem que salvar a si mesmo. E hoje eu apresento para vocês a oportunidade de salvar você e a sua família da futura miséria do Brasil. Porque é isso que vai acontecer se o Brasil sair do SWIFT. Vai acontecer isso. Então, pessoal, o que você prefere? Você prefere daqui 5, 6 anos poder levar você e a sua família para qualquer lugar do mundo com muito dinheiro no bolso? Ou você quer estar chorando no banho em 2030, morando aqui no Brasil? Você que escolhe. Você pode até ter uma vida boa no Brasil com o Kotai. Muitos empresários, muitos investidores vão se manter no Brasil mesmo que o Kotai se valorize. É muito bom viver no Brasil quando você tem dinheiro. Não é verdade? Pessoal, existem 2 versões de você no futuro. Uma versão acreditou no Kotai e a outra versão não acreditou. Qual dessas 2 versões você deseja para o seu futuro? Só você decide, tá bom? Muito obrigado por tudo. Compartilha essa live, se inscreva aqui no canal. E até mais, pessoal.